Glória a Deus. 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 Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 25. É o texto áureo alusivo ao 29º Congresso dos Gideões Missionários aqui em Camboriú. Deus continue abençoando o nosso pastor, pai das missões, pastor Cicino Bernardino, a senhora, sua esposa, missionária irmã Elba. Deus continue abençoando o nosso companheiro pastor Reuel Bernardino, a senhora, sua esposa, a irmã Giane. Deus continue abençoando o pastor Silas, toda a sua família, pastor Lauro, toda a sua família, pastor Alexandre Bernardino, que tem sido um companheiro, tem viajado, e eu vi ele falando o número da conta. Toda vez que eu viajo ao exterior, meu intérprete é o Alexandre. Fala muito bem o inglês e eu não entendo nada de inglês, ele entende tudo. Deus abençoe o Alisson, pregando muito, viajando. Pastor William Ferreira, está aí o companheiro. Deixa eu ver quem mais está aqui. Jackson, a Thalita, estou vendo ali pastor Patrick, estou vendo ali nossa irmã Gladilane, estou vendo pastor Adelso, pastor Luiz de Cara, servo de Deus que estamos aqui na retaguarda. Deus continue abençoando o nosso irmão Estevão, nosso irmão Dosval, Flávio. Deus abençoe todos os irmãos esta noite. Pastor Adelso, onde está? Ali, sou presidente ali em Campinas. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Quem achou, diga graças a Deus. Se eu fosse você, eu se esforçava para me ouvir esta noite. Se eu fosse você, eu me esforçaria para me ouvir esta noite. Eu tenho uma palavra séria. Diga comigo: ei Gideão, cuidado. Diga mais forte: cuidado. Ao tardar do noivo, não durmam, trabalhe, avance. 25 primeiro, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? Quantas virgens? Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 eram prudentes. Quantas eram prudentes? E 5 eram loucas. Quantas eram loucas? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. Diga, não levaram. Diga mais forte: não levaram. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Diga vasilha. Levaram azeite aonde? Levaram azeite aonde? E além de levar azeite, levaram também as suas lâmpadas. 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas fazem o quê? O que acontece com as nossas lâmpadas? O que acontece com as nossas lâmpadas? Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem. Diga aí, compre. Diga aí, compre. Diga aí, compre. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Diga bem forte: e fechou-se a porta. Grita mais alto: e fechou-se a porta. Agora olhe para quem está do teu lado e diga para ele: a porta ainda está aberta. Senta dando glória ao Cordeiro de Deus esta noite. Amados e queridos irmãos, eu acredito, eu quero crer que quando Deus dera esta revelação deste tema,
ao homem de Deus, ao pastor Cisino Bernardino e toda a diretoria dos Gideões, o propósito de Deus era despertar, acordar, chamar a atenção da igreja do Brasil, porque a mensagem que é pregada em Camboriú não é uma mensagem única para Santa Catarina, não é uma mensagem única para o estado, mas é uma mensagem para todo o Brasil. Deus continue abençoando o pastor Henrique. É uma mensagem para todo o Brasil, para todas as igrejas no Brasil. E esta mensagem, ela tem uma aceitabilidade muito grande nos dias atuais. É uma parábola entre as tantas que Jesus contara. E ele diz que o reino dos céus é igual, é semelhante, pode se comparar como 10 virgens que saem ao encontro do noivo. 5 são prudentes e 5 são nécias ou loucas. 5 levam azeite de reserva e 5 não se preocupam em azeite de reserva. Quando Jesus conta esta parábola, Jesus está ilustrando o casamento judaico. Jesus está mostrando as 2 fases do casamento judaico. Na primeira fase do casamento judaico, o noivo ia até a casa da noiva e levava ela para começar a cerimônia religiosa. Na segunda fase, ele levava a noiva para a sua casa para dar início às festividades. Na primeira fase, o noivo ia até a casa da noiva para buscá-la, para trazê-la. Isto compara com o arrebatamento da igreja. Jesus virá à casa da noiva. Jesus virá outra vez aqui na terra. Jesus virá outra vez aqui na terra. Atos 1:11 diz os varões galileus, porque estáis olhando para cima. Esse Jesus que entre vós foi recebido no céu, ele há de vir assim como vós viste o ir. A Bíblia diz, Jesus, usando o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, mais um pouco de tempo, e o que há de vir, virá, e ele não tardará. Quando Paulo escreve aquele texto que todo culto de Santa Ceia nós lemos, primeira carta, a igreja estava em Corinto, aos Coríntios capítulo 11, versículo 26, disse Paulo, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o vinho, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Ele disse em Apocalipse 3:11, eis que eu venho, e eu venho sem demora. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Em Apocalipse 22:12, ele diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Na primeira carta que Paulo escreve, a igreja está em Tessalônica, 1 Tessalonicenses 4:16, disse Paulo, porque o mesmo Senhor, ele descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e ali nós viveremos para sempre com Ele. O noivo virá, quem crê que Ele vai vir, diga glória a Deus. A segunda fase do casamento é quando o noivo levava a noiva para a sua casa para iniciar as festividades. Isto fala da ceia das bodas do Cordeiro. Após o arrebatamento, Jesus levará a sua igreja para a ceia das bodas do Cordeiro. Aí vai se cumprir uma das bem-aventuranças de Apocalipse, uma das bem-aventuranças do Apocalipse, sendo que no Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. O livro de Apocalipse é muito interessante, porque tem 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, 7 vocábulos profecia, 12 vocábulos profeta. A palavra anjo aparece escrita 74 vezes, e existe 7 bem-aventuranças.
A primeira bem-aventurança, Júnior, está no capítulo 1, versículo 3, que diz: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam as palavras deste livro, porque próximo está a vinda do Senhor. A segunda bem-aventurança está no capítulo 14, versículo 13, diz o Espírito: bem-aventurados mortos, sim, que desde agora morrem no Senhor, para que se descanse dos seus trabalhos e as suas obras o siga. A terceira bem-aventurança está no capítulo 16, versículo 15, quando disse Jesus: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. E a quarta bem-aventurança está no capítulo 19, versículo 9, quando diz a voz do Espírito: bem-aventurado aqueles que são chamados, não é oferecido, é chamado, não é oferecido, é chamado, não é oferecido, chamado. Bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Quem crê que vai estar lá, diga glória a Deus esta noite. Quando Jesus conta esta parábola, Jesus está falando de 10 jovens, ou de 10 damas de honra, ou de 10 virgens. Estas virgens, elas iam vestidas de brancas, e seus trajes eram festivos. Observe, essas virgens, elas iam vestidas de roupa branca, de trajes festivos. Em uma mão levava-se uma lâmpada, em outra mão levava-se flores. Uma mão levava lâmpada, em outra levava flores. Essas virgens tinham uma missão. Qual era? No caminho elas tinham que cantar e dançar, dançar e cantar, cantar e dançar, e as duas mãos iam ocupadas. Uma ia com lâmpada e a outra ia com flores. Guarde isso, que já nós vamos chegar. Uma ia com lâmpada em uma mão, e em outra mão levava flores. Uma levava lâmpada, em outra levava flores. Esta parábola, ela traz para nós outros esta noite 7 pontos preponderantes. E eu quero falar sobre 7 pontos importantes desta parábola, que é importante para esta igreja. Primeiro ponto importante: o propósito das damas de honra. Qual era o propósito delas? Encontrar com o noivo. Qual era o propósito delas? Encontrar com o noivo. Qual deve ser o propósito da igreja? Qual deve ser o nosso propósito? Encontrar com o noivo. Quem veio encontrar com o noivo aqui esta noite? Pergunta para quem está do seu lado: você veio encontrar com ele esta noite? Pergunta, você veio encontrar com ele? Pergunta, você veio encontrar com ele? Você veio encontrar com ele? Ei, você não veio passear não, né? Você não veio tirar férias não, né? Você não veio passear não, né? Você não veio namorar não, né? Você não veio murmurar não, né? Você veio encontrar com o noivo, né? Você veio encontrar com o noivo. Quem veio encontrar com ele? Aleluia. Esse é o propósito principal do Evangelho. Ei, gente, ei, irmãos que me ouvem e me assistem pela internet, o propósito inicial, o principal do Evangelho é encontrar com o noivo. Disse São Paulo: se nós esperarmos em Deus só nesta vida, nós seremos os mais miseráveis entre os homens. Nós estamos aqui de passagem. São Paulo disse em 1 Coríntios 2:9: aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. A terra é boa, mas o céu é melhor. A terra tem prosperidade, mas o céu é melhor. A terra tem coisas lindas, mas o céu é melhor. A terra tem amigos, mas o céu é melhor. A terra tem casa, mas no céu é melhor. A terra tem emprego, mas no céu é melhor. A terra tem fama, mas no céu é melhor.